nunca leve algo de um cemitério. Quantas vezes Márcia ouviu ou leu essa frase? Muitas vezes. Mas como nunca acreditou no paranormal ou superstições, não dava importância. Porém, no ano passado, depois de uma visita ao túmulo de sua mãe no dia de finados, sua incredulidade mudou completamente. Naquele dia, Márcia deixou para ir ao cemitério já no final da tarde para escapar da multidão. Por volta das 5, ela chegou e foi direto à sepultura da mamãe. Colocou flores, velas, rezou e uns 30 minutos depois saiu. Enquanto saía, Márcia se aproximou de uma outra sepultura coberta por rosas e, sem que ninguém percebesse, escolheu a mais linda e foi à sua casa. Poucos minutos depois, ao parar o carro frente à sua porta, Márcia viu que um senhor desconhecido, vestido totalmente de branco, lhe olhava do outro lado da rua. Márcia entrou, colocou a rosa num vaso com água sobre a mesinha do centro da sala e foi banhar. Enquanto banhava, Márcia viu que a porta do banheiro fechava bem devagar. Ela quase teve um treco, pensando que alguém havia entrado em sua casa. Pegou a toalha e, com o telefone na mão, saiu por todos os cômodos checando. Não encontrou ninguém e tudo estava fechado e trancado. Ao passar pela janela da sala, Márcia viu que o homem de branco continuava no mesmo lugar e olhando em direção da sua casa. E a noite passou. No dia seguinte, ao retornar do trabalho, Márcia viu que a rosa já não estava no vaso. Alguém a havia retirado e colocado bem no centro da sua cama. Pensando ter sido o namorado que possuía a chave da casa, Márcia voltou a colocar a rosa no vaso e ligou para ele. Mas ele não atendeu. Márcia banhou, preparou uma comida e foi comer assistindo televisão no quarto. E enquanto comia, ela viu em terror que o rosto de um senhor aparecia e sumia bem devagar na esquina do corredor da entrada da sala. Apavorada, Márcia trancou a porta do quarto e ligou para a polícia, que poucos minutos depois chegou, revirou toda a casa e não encontraram ninguém. Todas as portas e janelas estavam trancadas. O pavor apenas começava. No momento que a polícia saiu e Márcia voltou para o quarto com a porta trancada, os passos começaram no corredor. Enquanto Márcia implorava mais uma vez por ajuda policial, os passos aproximavam. O pavor aumentava. E para piorar ainda mais a situação, Márcia perguntou quem era, quem batia e o que queria. Ninguém respondeu. E pouco a pouco os passos foram afastando e a polícia chegou. Como antes, não encontraram ninguém. No dia seguinte, ao retornar do trabalho, a rosa não estava no vaso e nem sobre a cama. Não estava em parte alguma. Márcia ligou para o namorado, que depois de ouvir da rosa, disse que não podia ter sido ele. Pois desde terça-feira, dia antes do dia de finados, estava na casa dos pais em uma outra cidade. No momento que terminaram de falar, Márcia colocou o telefone sobre a mesinha de centro e, para seu espanto, a rosa já estava no vaso. Márcia ficou sem entender o que via. Ficou a olhar para a rosa, assustada e pensando se tudo aquilo era o começo de loucura da sua parte. E enquanto pensava, tentando encontrar uma explicação, o mesmo senhor vestido de branco apareceu à sua frente. Ficou a olhar por alguns segundos e lentamente foi desaparecendo. Naquele instante, Márcia descobriu o que tudo aquilo significava. E no dia seguinte, pela manhã, pegou a rosa e devolveu à mesma sepultura de onde havia retirado. Para sua surpresa e espanto, no meio da catacumba estava a fotografia de um senhor vestido completamente de branco. O
mesmo senhor que havia visto na porta e no interior da sua casa. O dono da rosa. Te cuida e muito obrigado.